Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero tratar um pouco sobre um apanhado geral do livro que nós lemos agora em fevereiro, O Velho e o Mar, no qual a gente ficou 4 semanas lendo este livro e agora a gente tem aí uma bagagem a mais de conhecimento sobre um homem que nos dá um exemplo de maturidade na vida adulta, tá? Então eu quero falar um pouco aqui sobre O Velho e o Mar. O Velho e o Mar é um livro onde nós temos aí uma linguagem bem fácil e acessível. É um livro curto ali com suas 120 e poucas páginas, acredito, no qual é nos mostrada a história de um velho pescador e a sua intimidade ali com o mar e com a sua vocação que é pescar. Uma coisa que eu queria deixar clara aqui é que se você não leu o livro ainda, sugiro que não assista esse vídeo ainda porque conterá spoiler, tá? Eu quero falar aqui sobre tudo o que acontece no livro. Então, se você ainda não leu o livro todo, eu acredito que seja melhor você deixar para assistir esse vídeo depois da leitura, para assentar ali os seus conhecimentos, tá bom? É o seguinte, a tese central ali da obra é nos narrar uma história sobre a dignidade humana diante da realidade. O Santiago, ele é um velho que ele está ali como personagem principal dessa história, um velho já de idade avançada, cansado, extremamente simples e humilde, no qual ele tem ali no corpo as marcas das cicatrizes da vida, das pescas, o cansaço, né, a pele manchada pelo sol. Mas tem algo de especial em Santiago, que é a sua fidelidade à realidade que ele tem. Santiago, ele é fiel ao dever que ele tem para com ele mesmo, de cumprir com as suas obrigações do dia a dia. É um livro sobre a dignidade do homem, é um livro sobre a luta com nós mesmos diante das dificuldades que nós sofremos na vida, e é principalmente um livro sobre resiliência, sobre não desistir, sobre esperança, mesmo quando você não enxerga resultados. É um livro extremamente rico em sabedoria humana. Não é também uma história de sucesso, mas é uma história de grandeza interior do homem. Então, a situação inicial do livro já nos mostra de cara uma fidelidade, e é aquela fidelidade sem recompensa imediata, sem recompensa visível. Então, o Santiago, ele é um velho pescador que ele pesca ali, ele está tentando pescar 84 dias seguidos e ele não consegue pescar nada. Além disso, os outros começam a ver ele como um pescador azarado, né? Ou seja, diante dos olhos alheios, ele é um fracassado, um velho, né, azarento, porque ele já é pobre, já é envelhecido, está fisicamente cansado, desgastado, mas ele permanece ali. Junto do Santiago existe um outro personagem que está ali lado a lado com ele, que é o Manolim. É um menino, é uma criança, que ele ensinou esse menino a pescar desde quando esse menino tinha 5 anos. Esse menino ali foi crescendo junto com ele, numa amizade muito bonita. Só que como o Manolim não estava pescando nada, os pais do menino proibiu o menino de continuar ali com o velho, né? Mandou ele para outra região de pesca ali onde ele estava conseguindo pescar mais. Então o menino ia lá, onde os pais orientou ele para trabalhar, mas ele estava sempre em contato com o velho. Existia uma amizade muito bonita. Existia em Manolim uma fidelidade ao velho. E o velho não podia lhe dar nada em troca, nada de nenhum bem material, nenhuma recompensa imediata. O menino permanecia porque ele tinha ali um apreço e uma amizade por Santiago. E aqui a gente vê uma amizade muito bonita entre os dois. Por um lado, Santiago não se revolta em nenhum momento, ele não se vitimiza e ele não abandona a sua vocação de pescador. Em alguns momentos do livro ele fala: foi para isso que eu nasci. Eu vim ao mundo para pescar.
e é isso que eu vou fazer. Então, a gente consegue perceber uma fidelidade ao cumprimento do dever sem a menor preocupação com os problemas, com as dificuldades, mas com um olhar completamente fixo em cumprir o dever e não nas situações ou nos obstáculos que apareciam e que dificultavam esse cumprimento. A gente consegue perceber também um ato de responsabilidade muito bonito do Santiago. Ele ficou 84 dias sem pescar. No dia seguinte, ele decide voltar para o mar e alçar voos mais altos, vamos dizer assim. Ele foi para um lado do mar ali, muito mais longe do que os outros pescadores. E não foi por imprudência, não foi por orgulho, mas foi para justamente mostrar para a gente que às vezes a gente precisa ir um pouco mais longe para conseguir o que a gente quer. O Santiago, ele conhecia o mar, ele conhecia o trabalho dele, ele sabia fazer muito bem a sua pesca, então ele foi navegar em águas mais profundas. Ele quis arriscar, mesmo com todo o perigo, mesmo sendo um velho, mesmo estando sozinho. Isso nos mostra que, às vezes, a gente precisa sair do que é raso e ir para o mais profundo. Às vezes a vida nos chama a contemplar a profundidade das coisas que estão ao nosso redor. Então, às vezes, a gente precisa arriscar um pouco mais, ir um pouco mais longe. Às vezes a gente precisa sair do conforto da água rasa para conseguir encontrar um peixe grande. Um peixe que vai valer a pena a gente ter ido mais longe. Todo o enredo da história se passa no mar, né? O 90% do enredo da história se passa no mar. O mar ali como simbolismo da própria vida. O mar como a vida real, que é algo misterioso, ao mesmo tempo é bom, mas tem suas contrariedades. A vida é o tempo inteiro é aquilo que nos dá e nos tira da mesma forma que o mar também. Dar a Santiago de comer e ao mesmo tempo tira a conquista que ele teve, que a gente vai ver mais pra frente. Então o mar simboliza isso nessa história, né? É a ordem das coisas, onde as coisas acontecem. Existe ali um mistério do mar, assim como existe o mistério da vida. E além disso, tanto a vida quanto o mar é algo maior que o homem, no qual o homem precisa dominar, o homem precisa saber viver bem, assim como Santiago precisa dominar o mar, saber os riscos que ele corre, saber as manhas que ele precisa ter para pescar, qual que é o tempo bom e qual que é o tempo ruim, como se direcionar em mar aberto para não se perder. Então, tudo isso o mar vai simbolizando para a gente. E mais do que isso, a maturidade de Santiago nos mostra que a verdadeira sabedoria está em aceitar e enfrentar a realidade com respeito e sabedoria, ao invés de lutar contra ela. A grande meta de Santiago é pescar um peixe grande. Só que ele fisga, né, ele pesca um peixe gigantesco. Um peixe enorme que ele já tinha pescado outras vezes, mas que ele estava acompanhado. Mas dessa vez é a primeira vez que ele pesca sozinho esse peixe tão grande. Então existe ali uma luta recorrente, dia após dia, para conseguir pegar esse peixe. O peixe fisga o anzol e ele fica no anzol ali por dias e dias e dias. E o tempo inteiro ele fica tentando domar, vamos dizer assim, esse peixe. Mas sempre no tempo do peixe. Por quê? O peixe é aquele objetivo grande, pesado, maior que ele mesmo. Santiago sabia que ele não conseguiria dominar o peixe na ignorância, na luta, na violência, no tempo dele. Não. Inclusive o peixe, várias vezes ali, vai carregando o barco de tão forte que ele é, de tão pesado que o peixe é. O Santiago é levado por esse peixe. Esse peixe é o objetivo dele. Né? É a nossa meta. São os nossos objetivos. Ou são situações que aparecem na nossa vida que são maiores que nós mesmos. E olha só, o peixe é um peixe muito bonito,
é um peixe nobre, é carne boa, é muito forte. E olha, Santiago admira o peixe, chama o peixe de meu irmão, ele tem dó de matar o peixe, apesar de que foi para isso que ele estava ali. Em momento algum, ele vê o peixe como um inimigo. Não, o peixe é o objetivo que ele foi ali buscar. Então, é isso que o peixe vai simbolizar para ele, né? É um ideal elevado. Santiago, por mais simples e humilde, pobre que ele fosse, ele tinha a grandeza da magnanimidade ali dentro dele. Tinha uma grande vocação a zelar e ele cumpriu o seu dever. O peixe, ele simboliza ali aquilo que exige tudo de nós. Se você leu o livro, você vai ver como que esse peixe exigiu todas as forças de Santiago. Ele poderia ter desistido a qualquer momento, mas ele decidiu, esse peixe aqui, eu vou fazer sangrar minhas mãos, mas eu vou levar ele para casa. E não foi à toa que ele ficou todo machucado, com as mãos sangrando, com cãibra, com dores no corpo, mas ele conseguiu matar o peixe e conseguiu vencer esse peixe, dominar o peixe. Então ele cansou, ele sangrou, ele sofreu, mas ele não soltou a linha. Santiago poderia ter buscado um peixe menor. Ele poderia ter continuado ali naqueles dias nas águas rasas e pescado algo que não fosse trazer tanto trabalho para ele. Mas ele escutou o chamado do dever. Ele deveria ir mais além. Além disso tudo, Santiago também luta contra a solidão. Ele fica ali alguns dias sozinho e ele sente falta. Ele sente falta do menino, ele sente falta de ter um rádio para escutar as notícias de beisebol. Ele está ali completamente só. E ele começa a falar sozinho, ele conversa com o mar, conversa com o sol, com o céu, com os peixes, conversa com ele mesmo. Então, o tempo inteiro ali nessa luta que ele está vivendo, não existe testemunhas, não existe ajuda, não existe incentivo, não existe sequer boas ferramentas para que ele se defenda. A gente vai ver na hora ali que ele chega na luta contra os tubarões, né? Ele está o tempo inteiro sozinho. Ele, o mar e Deus. E aí o tempo inteiro ele começa a conversar com ele mesmo para se manter firme, para se manter lúcido. Então a fidelidade de Santiago é uma fidelidade sem plateia. É ele com ele mesmo. Até que, finalmente, ele consegue matar o peixe. Ele mata o peixe e aí sim começa outro trabalho, que é amarrar o peixe ali no barco, né, ao lado ali. E ali é muito difícil para ele fazer tudo sozinho. É um peixe extremamente pesado, é um peixe que vai deixar o barco ainda mais lento para voltar para a terra, mas mesmo assim, ele não desiste. Em momento algum do livro, o Santiago fala sobre desistir. Em momento algum, ele reclama ou ele se lamenta. É claro que os pensamentos dele vêm à tona, né? Mas ao mesmo tempo ele já corta os pensamentos que vão atrapalhar. Ao mesmo tempo ele corta os pensamentos que vão atrapalhar e já volta o foco total para o objetivo dele. Naquele momento ali que ele mata o peixe e amarra o peixe ao barco, ele venceu. Naquele momento ali, ele realizou o que ele foi realizar ali no barco, no mar. Ele fez algo grandioso, ele alcançou o objetivo dele. Mas aí a história não termina aqui, né? Porque a vida adulta não termina na conquista. Conseguir, pronto, agora ir embora. Não. Aí começa uma outra luta nessa história, né? O que acontece? Santiago amarrou o peixe ao barco, mas o sangue do peixe começou a atrair tubarões. E de um a um, os tubarões começam a atacar o peixe. Vem o primeiro, ele mata com o arpão, ele joga o arpão ali, enfia o arpão no cérebro do peixe. Vem outro, ele usa uma faca, vem outro, ele usa um remo, até que ele não tem mais nada. O arpão cai na água, o remo quebra, o leme também. E aí, aos poucos, ele sabe, pela lógica, ele sabe que ele não pode vencer. Se vem um tubarão, vão vir outros, até acabar a carne. Certo? Pela lógica, Santiago sabe que não consegue vencer um tubarão.
Porque ele começa ali a lutar, literalmente a lutar contra tubarões. Mas ao mesmo tempo ele sabe que ele não pode desistir. Inclusive, no livro tem uma passagem que fala o seguinte: o homem pode ser destruído, mas não derrotado. A derrota está na desistência, não no fracasso de ter perdido uma batalha. Entende? Este é o maior ensinamento de Santiago. Ele não desiste. Ele não desiste. Porque é possível perceber uma proteção muito grande do Santiago com a sua dignidade. Ele protege a sua dignidade. Ele protege o seu caráter. E o seu caráter não permite que ele desista. Ele pode perder o resultado, que é perder o peixe. Mas ele não perde a sua dignidade de falar: eu não desisto, eu vou lutar até o fim. E acontece que, vindo um tubarão, depois o outro, o peixe ele é comido totalmente. E aí Santiago chega na praia apenas com o esqueleto. O que todo mundo vê? Fracasso, perda, inutilidade de ter feito todo esse esforço. Ele chega na praia, ele sai do barco já à noite e não tem ninguém na praia. Ele não consegue nem ficar de pé nos primeiros momentos, ele já cai. E até chegar na barraca dele, ele precisa sentar umas 5 vezes. Então quem está de fora enxerga o quê? Enxerga todo esse fracasso, essa derrota. Alguém que foi para o alto mar, pegou um peixe gigantesco e voltou com um esqueleto. Mas interiormente, o que a gente pode perceber? Interiormente, existe um caráter intacto, existe uma fidelidade preservada e uma dignidade mantida. É um homem que falou: eu vou pescar, e pescou. Ele conseguiu. Então, nem toda fidelidade ela é recompensada visivelmente. Às vezes a gente faz querendo a recompensa de algo, mas a gente precisa ter em mente que nem toda recompensa vai estar aos nossos olhos. Mas a fidelidade às pequenas coisas forma o nosso caráter. Então Santiago ali retorna, vai chegando ali na praia, ele arrasta o esqueleto e vai para casa e dorme profundamente. O sono de Santiago é profundo, que parece que ele vai morrer. Mas é um cansaço, só demonstra o cansaço extremo. Ele não explica, ele não reclama e não dramatiza de forma alguma. Ou seja, ele não se justifica. Porque não houve derrota. E aí, quando as pessoas olham para o Santiago, chegando ali, a gente pode perceber que existem vários olhares. Os olhares dos pescadores e o olhar do menino. Os pescadores veem o esqueleto, comentam o tamanho, ficam sem entender o que aconteceu, mas o amigo dele, o Manolim, vê uma pessoa, vê um velho ferido, e o Manolim começa a chorar. E vai pegar um café pro Santiago, na cafeteria, e chora, e chora, e chora, e chora, porque vê a luta de um homem. Manolim em momento algum vê um esqueleto e uma derrota. Ele vê um homem que lutou. Então, olha só a diferença de um olhar imaturo e um olhar bem formado. O imaturo ele mede por resultados. O maduro ele reconhece o caráter de quem se propôs a ser fiel. Manolim mais uma vez permanece, mostra a sua fidelidade. E por fim, o livro termina com o autor dizendo que o velho estava descansando e sonhando com leões. Ele sempre sonha com leões brincando na praia da África, né? E o simbolismo do leão nada mais é do que essa serenidade alinhada com essa força bruta, essa grandeza interior. Existe no leão o símbolo da dignidade intacta, né? Da juventude interior, daquela força, daquela grandeza, da proteção do caráter. O leão nada mais é do que o rei da selva. O leão tem toda uma pompa, né? Ele é bonito, ele é forte, ele é inspirador. E é isso que resplandece a alma de Santiago, né?
de quem foi lá e fez. A alma, ela permanece íntegra, por mais que o corpo envelheça. Então, este é o maior aprendizado que a gente pode ter ali do Velho e o Mar. É um livro simples, mas poderoso. Nos ensina, então, resumindo, que o valor da vida não está no aplauso. Nos ensina que o sofrimento não anula a sua dignidade, muito pelo contrário, fortalece. Nos ensina também que a luta, ela forma muito mais que o resultado. A nossa vontade de seguir em frente mesmo sem ter alguma coisa visível à frente. A fidelidade vale mesmo sem sucesso visível. E a grandeza acontece sempre no silêncio, nas lutas que ninguém vê. Então é isso. Espero que você tenha gostado do livro. Até o próximo. Tchau, tchau.